Olá, meu nome é Juliana Costa Silva e eu vou apresentar o trabalho Análise Computacional para a expressão de genes associado à inferência de redes gênicas. O meu orientador é o professor Dr. Davi Menotti e o meu co-orientador é o professor Dr. Fabrício Martins Lopes. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em informática do doutorado, que é uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Cornélio Procópio. O meu trabalho fala sobre análise de expressão diferencial de genes, Então, a ideia principal dessas análises computacionais é, através através dos dados que saem do sequenciamento de DNA, no caso RNA, identificar quais genes se comportam de modo diferente, ou seja, se expressam mais em determinadas situações. Um exemplo interessante para isso seria, por exemplo, uma pessoa infectada por um vírus ou em contato com um determinado vírus, quais genes são ativos quando ela entra em contato com aquele vírus. Bom, o pipeline de análise para essa análise de expressão são os dados brutos de sequenciamento, ou seja, os dados pequenos pedaços de DNA, milhões de pequenos pedaços de DNA, que são limpos, ou seja, você separa, a gente fala trimagem, somente os que têm um certo nível de qualidade, remove também adaptadores ou DNA de outros organismos que foram utilizados para fazer o sequenciamento, e depois você faz um alinhamento, ou seja, você pega esses pedacinhos de DNA chamados de reads e alinha eles, encontra de onde eles vêm dentro do genoma daquele organismo de interesse. Se você tiver o genoma, se não tiver o genoma é um pouco diferente essa análise. Depois disso você faz a contagem, então quantos pedacinhos de DNA se alinharam, quantos reads se alinharam ao gene Z, ao gene 25, ao gene 27, e assim você vai fazendo essa tabela. Feito isso, então, é necessário também fazer uma normalização, porque não basta eu dizer que um gene teve 500 alinhamentos e o outro teve 1000. Qual o tamanho daquele gene? Então, isso faz diferença. Disso, com esse resultado de normalização, você pode fazer uma análise paramétrica, ou seja, partir do princípio de que esses dados seguem uma determinada distribuição matemática, ou não paramétricos, ou seja, não assumo nada sobre os dados e quero ver qual a diferença aí de comportamento entre eles. Tem também as metodologias híbridas, uma delas, das identificadas aí pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, uma delas foi desenvolvida por nós. Elas misturam as duas coisas, então paramétrica e não paramétrica, elas usam os dois para fazer esse apontamento de quem é diferencialmente expresso. A aplicação da análise diferencial de expressão, ela é assim bem ampla, Então eu identifico genes envolvidos em determinado processo, as sequências identificadas, elas estão diferencialmente expressas, elas são realmente um gene ou elas são alguma outra parte do DNA? Qual a função desses genes no organismo? A gente conhece essas sequências, a gente sabe qual função elas têm ou a gente vai precisar descobrir? E aí isso direciona, ajuda a direcionar estudos para determinadas sequências. Então, ao invés de eu pesquisar o genoma todo, eu vou pesquisar determinados genes que foram apontados ali nessa análise. Dos trabalhos que a gente produziu, o primeiro é um review sobre ferramentas computacionais para análise de expressão. Então, um dos apontamentos aqui, as barras em azul, são ferramentas paramétricas, ou seja, que utilizam métodos paramétricos. Então, a gente já percebeu que elas são utilizadas por outras ferramentas como base. Então, a gente fez uma rede de interação sobre essas ferramentas e a gente percebeu que essas barras indicam quanto elas foram utilizadas. Então, por exemplo, tem algumas ferramentas que foram usadas por mais de 15 outras para gerar essas outras ferramentas. Então, a maior parte das ferramentas existentes se baseiam em métodos já existentes e paramétricos. O nosso objetivo é pegar essa análise de expressão e integrar com uma rede, ou seja, eu vou fazer o relacionamento entre esses genes. Então, como que eles se relacionam? Quando um gene aumenta a expressão, o que acontece com outros? Quais desligam, quais ligam, quais também aumentam a expressão? Como que um influencia na expressão do outro.
Depois disso, né, depois de fazer essas análises, a gente já aponta aí algumas topologias, algumas medidas de rede que a gente vai usar que ainda não são utilizadas, e depois disso a ideia é fazer um enriquecimento, ou seja, esses genes que a gente identificou aí relacionados, ou clusters, eles estão relacionados com qual função a nível celular, ao que eles estão relacionados. Então, usei uma figura aí de exemplo desse tipo de análise, que é onde a gente quer chegar. Então, partindo da expressão, dá um pipeline de análise completo para os usuários aí que trabalham com genética e querem essas respostas. Muito obrigada. Fica aqui o meu contato.